pediu um tempo do trabalho dele e vendeu todo o equipamento de som, porque o Ale tinha um grande desejo em ser DJ. Ele tinha um equipamento Technics, as picapes maravilhosas, uma coleção de vinil incrível. Ele vendeu tudo pra gente ter grana pra poder viajar e ir embora pela primeira vez. Olha só que amor, hein? E realmente, se eu não tivesse ele do meu lado, eu já teria desistido de muitas coisas há muito tempo. Ana Hickman e Alexandre Corrêa, mais uma vez, colocam um vídeo na internet, um se defendendo do outro, supostamente, né? Tudo isso porque, recentemente, ela foi condenada a pagar 15 mil reais de alimentos compensatórios, mas, afinal de contas, Renan, a justiça tá certa, tá errada? Quer entender um pouco mais a respeito? Bora! Homens, bem-vindos de volta, aqui quem fala é Renan Bruno, advogado, atuante na área de direito de família e direito penal voltado para homens. No vídeo de hoje falaremos sobre essa questão aí da senhorita Ana Hickman e o seu ex-marido Alexandre Corrêa. Enfim, vocês sabem aí todo o BO que teve, né, que tá correndo aí na justiça, e agora eles foram, recentemente, a Ana Hickman foi condenada a pagar 15 mil reais de alimentos compensatórios. Alimentos compensatórios que já foi objeto de outros conteúdos aqui no canal, explicando o que é, né? Como o próprio nome já sugere, compensa alguma coisa. Alimentos compensatórios de quê? Da perda do patrimônio, na verdade, da condição socioeconômica de um para o outro, ou seja, do momento do casamento para o momento da separação. Sabemos que o casal é um casal de patrimônio milionário, certo? E por causa disso, eles viviam uma boa condição de vida, obviamente. Mas, desde que houve a separação de fato de corpos, já depois até o divórcio, ele não teve, aparentemente, acesso a muitos dos seus bens. Agora parece que ele está com acesso a um apartamento e também tem a questão agora dos segmentos compensatórios. Mas, Renan, isso é justo? Isso não é? Então, rapaziada, normalmente quando a gente fala de alimentos compensatórios, a gente está falando sobre uma ótica do homem pagando a mulher, né? Porque normalmente quem tem dinheiro é o homem, ou quem tem mais dinheiro. Então, até por uma questão da própria natureza de seleção, né? A mulher normalmente, não todas, mas normalmente ela vai querer se relacionar com um cara que ganha menos do que ela, né? Então, que normalmente quem acaba pagando essa grana aí é o homem. Só que na lei não tá falando que é o homem que tem que pagar, tá falando que o outro cônjuge, no caso, a própria Ana Hickman, que está pagando. Vamos lá, o que eu acho a respeito disso antes de mais nada? Vou falar ao final o que eu acho, mas antes de mais nada a gente vai lá e vai ver o vídeo. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro vídeo, o vídeo dela. Bora! Que eu fui condenada a pagar pensão ao meu ex-marido. Mas a verdade é que quem bate, esquece ou se faz esquecido. E quem apanha, não deixa de pensar um dia sequer em tudo que aconteceu. Todos esses anos de trabalho foram dedicados a dar uma vida segura e confortável para o meu filho. E é muito duro ver que o futuro dele pode ser diferente do que ele merece por culpa de uma das pessoas que mais deveria zelar por ele. Ele já declarou que fez uma má administração e isso gerou uma dívida de quase 70 milhões de reais. Ele, por sua vez, nunca prestou contas dos 40 milhões que passaram pelas suas contas pessoais. E qual destino deu a todo esse dinheiro? Quem foram os beneficiados pelo meu trabalho? Isso eu ainda não sei. Eu continuo batalhando pelo meu filho e eu acredito na justiça dos homens e na justiça de Deus. Bom, primeira consideração, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Supostas agressões com o alimento compensatório, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela tenta falar que ela sofreu V doméstica e por causa disso, nossa, como é um absurdo, aí a justiça vai ter que, ainda me condena a pagar 15 mil reais pra ele. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, inclusive são objetos diferentes, inclusive correm, né, processos que tramitam em vários diferentes, um na vara civil e outro na vara penal, ou seja, nada a ver uma coisa com a outra. Segunda coisa, né? Observe que ela tenta passar a narrativa de que quem trabalhou foi ela. Sendo que, na verdade, se você for pegar a história deles, eles começaram do nada, né? Quando ela recebeu proposta para poder ir lá tirar fotos em Paris e tudo mais, e aí começar a sua carreira internacional, ela não tinha dinheiro nem para passagem. Quem vendeu seus próprios bens para poder comprar as passagens para os dois foi o próprio Alexandre. Isso, tem entrevista em que ela mesma fala isso, e ele também fala, mas é uma questão que eles começaram do zero. Ele foi o agente dela, foi e ajudou
de toda forma, ela a progredir, né? A crescer na vida. Então, essa história de que, é que eu trabalhei pro meu filho e agora tem um cara, um terceiro tentando pegar meu patrimônio. Como se ele não tivesse trabalhado para contribuir, né? Para poder crescer esse próprio patrimônio. Agora, eu também faço uma observação. Normalmente quem faz isso é o próprio homem, tá? Porque, vamos lá, vocês casam no regime da comunhão parcial de bens e depois vocês não querem assumir a paulada que é o próprio regime de bens. O Alexandre e a Ana eram casados no regime da comunhão parcial de bens. Logo, todos os bens adquiridos onerosamente na constatação do matrimônio serão partilhados em caso de divórcio, salvo algumas exceções. Então, ela tá agora falando, não, mas... Porque normalmente, assim, quem trabalha muito é o cara, entendeu? Não que a Alexandre tenha trabalhado pouco, mas a marca é Ana Hickman. Ela era modelo, né? Era a imagem da empresa, isso é claro. Agora, não significa que ele não trabalhava. Só que aí, normalmente, o cara tenta diminuir, falando que a mulher não fez muita coisa. E, realmente, muitas vezes a mulher não faz nada. Mas, no caso da Alexandre, aparentemente ele fez. Mas se fez ou se não fez, de acordo com a lei, essa contribuição é presumida. Ou seja, você não precisa nem de provar se você contribuiu significativamente para o acréscimo patrimonial ou não. Se você está casado no regime da comunhão parcial de bens, automaticamente se considera que, por mais que um esteja trabalhando e trazendo a renda, o outro está ajudando de outra forma dentro de casa, ou então colaborando com a administração dos negócios, etc, etc, etc. Então, normalmente quem faz isso, normalmente essa discussão costuma ser o contrário, mas é importante que nós tenhamos essa discussão para que tenhamos mais casos nesse sentido, né, da mulher pagando. Então é bem interessante. O último ponto é que me parece uma boa tentativa esse vídeo, de uma maneira geral, de tentar, né, denegrir, né, passar a imagem do Alexandre como o malvadão, o vilão da história, né? E aí fica a minha pergunta, será que se fosse ele fazendo o vídeo exatamente no mesmo teor, exatamente com as mesmas palavras que a Ana fez, será que a justiça ia fazer vista grossa ou será que ia botar pra ferver? Não sei. Deixa a sua opinião nos comentários, beleza? Se chegou até aqui e não deixou a curtida, eu desejo que você fique broxa. Sim, estou dizendo que se você não curtir esse vídeo, você ficará broxa para o resto da sua vida. Renan, eu tomo Tadala 5mg todo dia. Não funciona, ok? A minha praga é maior que o seu remedinho. Então deixa a curtida, se inscreve no canal, aciona o sininho, senão, ó, blau, blau, blau. Próximo ponto, vamos ver o vídeo dele, bora! Vamos lá, pessoal. Boa noite. Ana Hickman publicou mais uma vez uma carta aberta, fazendo uma série de acusações, algumas já conhecidas, outras novas. Vamos aos pontos. Primeiro ponto, que eu não pago pensão para o meu filho. Ana Hickman sabe muito bem que sofremos sanções da justiça. Esse processo de pensão está em sigilo. Eu não posso me manifestar sobre ele. Quem está infringindo o sigilo é ela. Então eu espero que a justiça vá até ela e a refresque a memória que ela não poderia ter se manifestado em relação a isso e ter trazido o fato publicamente. Número 2, Ana Hickman afirma que eu a agredi. Mentira. Ela sabe, tem testemunha, não agredi, nem nunca antes, nem no dia 11 de novembro. Dando continuidade aos fatos, que eu fico na porta do condomínio, quando estava lá em Itu, causando problema toda hora na hora de pegar e entregar meu filho. Eu acho que ela está se esquecendo que ela, o Eduardo Guedes, colocaram meu filho no carro e foram ao meu encontro para praticar um simulacro de quebra de medida protetiva. Isso as câmeras do condomínio provaram, todo mundo está sabendo disso, ela está passando vergonha pública em fazer essa afirmação, sendo que quem praticou o simulacro foi ela. Dando continuidade nos fatos, sobre eu ter participado da vida dela nos últimos tempos, acho que ela está equivocada e se esquecendo, com amnésia novamente. Eu estou com ela estive com ela desde 1996. Ela só conseguiu viajar ao exterior porque eu vendi um equipamento meu, amelhei $2.500 e lá fomos nós a Paris para a sua bem afortunada carreira internacional, Dando sequência nisso, Ana Hickman afirma que eu faço humilhações públicas, difamo e tudo mais. Ana Hickman não quer que eu sobreviva, então ela quer me atacar e quer que eu me cale. É uma grande pena, eu não vou me calar. Ainda que pese, Ana Hickman praticou 3 tentativas de prisão. O simulacro que eu mencionei há pouco,
O envio de uma equipe da Polícia Civil, que foi toda afastada, porque era corrupta, do investigador Moacir, nesse dia eles foram na minha casa atrás de uma arma de fogo, não encontraram. E embaixo já tinha uma pronta equipe de um conhecido jornalista, pronto para dar o flagrante na arma na casa de Alexandre Corrêa. Ninguém encontrou arma nenhuma na Rickman, deu que seu burro na água, e todo mundo sabe que isso é verdade, né? Dando sequência nisso, Ana Hickman tentou 5 vezes guarda unilateral e visita assistida. Quem tem visita assistida é psicopata, doente, não é o meu caso, e preso, né? Então Ana Hickman tenta tirar o meu filho de mim. Vamos às acusações de âmbito criminal. Sobre os 40 milhões que ela fala que eu desviei, passaram-se 420 dias, ninguém encontra nada. Eu voluntariamente fui ao DEIC oferecer a abertura, né, a quebra do meu sigilo bancário e fiscal, nada encontrado, bem como de Cláudia Helena dos Santos. Vamos de Cláudia Helena um pouquinho? Cláudia Helena dos Santos falsificou. O relatório do DEIC é inconclusivo, não se prova nada. Vamos falar de assinatura? Ana Hickman ela sofre tanto de amnésia que ela conseguiu entregar no DEIC documentos alegando ser falso, sendo que a assinatura é dela. Então não dá para falar mais nada em relação a isso. Vamos mais um pouquinho. 200 milhões que eu desviei, ela apresentou documentos falsos, todo mundo sabe que a falsidade do documento, aquele documento nunca existiu, foi fabricado e entregue uma cópia dele. Agora vamos mais grave, Barclays Bank, 947 milhões, desculpa, é piada, a gente fica até nervoso. Alexandre e Cláudia tinham numa conta em Londres. O Barclays Bank emitiu uma carta dizendo que essa conta nunca existiu, nunca houve esse dinheiro. E a Ana Hickman tampouco faturou 1/5 disso em sua vida. Então, há uma tremenda loucura disso. E os advogados dela, Dr. Roberto Leonesse, impávido, destemido, que me acusou disso, nada acontece, ninguém divulga, banco desmente e fica tudo por isso mesmo. Então, pessoal, é o seguinte, eu estou farto, mas eu não vou desistir. Eu estou cansado, mas eu não vou desistir. Mas precisa a opinião pública mudar a opinião sobre a Ana Hickman. Ela não consegue provar nada. Passaram-se mais de 14 meses e isso precisa acabar. E ela vem novamente passar vergonha pública em fazer essa carta aberta. Eu não sei onde essa moça quer chegar. Aliás, sei sim, ela quer a minha destruição, mas ela não vai me destruir. Boa noite, obrigado para todo mundo aí. Valeu. Eu me casei hoje. Mentira, casou, olha. Conheci ele aqui quando logo que vim pra cá. Foi uma das pessoas que mais me incentivou pra tudo, além dos meus pais. Ele foi uma das pessoas que mais me ajudou com... Qual é o nome dele? Alexandre Corrêa. Que mais me ajudou, me dando incentivo pra tudo, pras viagens. Todas as vezes que eu viajei até hoje, sempre fui sozinha. Daqui pra frente ele vai comigo. E foi tudo muito simples, foi só no civil. A gente também não tinha nada, não tinha nem casa pra morar, morávamos com os pais dele. E ele trabalhava com o quê? O Alê, ele trabalhou durante muito tempo no mercado financeiro e começou a trabalhar como modelo também. Só que naquele período ali que nós nos conhecemos, ele trabalhava como promoter de várias baladas, várias casas noturnas, inclusive da base. Era um dos responsáveis principais pelo espaço. E ele pediu um tempo do trabalho dele e vendeu todo o equipamento de som, porque o Ale tinha um grande desejo em ser DJ. Ele tinha um equipamento Technics, as picapes maravilhosas, uma coleção de vinil incrível. Ele vendeu tudo pra gente ter grana pra poder viajar e ir embora pela primeira vez. Olha só que amor, hein? E realmente, se eu não tivesse ele do meu lado, eu já teria desistido de muitas coisas há muito tempo. Bom, e basicamente traz esclarecimentos, né, a respeito de determinados pontos, né, fala de patrimônio, fala que de supostas falsos documentos que ela apresentou no processo, não posso dizer que sim ou que não, porque o processo eu não tenho acesso, né, tá em segredo de justiça, mas que aparentemente as alegações que ela fez de milhões e milhões de reais que ele supostamente teria desviado, foi documentalmente, até mesmo por meio dos bancos, né, ditas que isso nunca aconteceu. Então, assim, tem que ficar esperto, porque normalmente o advogado chega alegando 1001 coisas e na verdade, né, quando você vai apurar de verdade, se percebe que não é bem assim. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cautela com essa questão, e aparentemente o Alexandre tá ali esclarecendo alguns pontos. Ele não pode falar tudo, porque mais uma vez é uma questão de segredo de justiça. E aí fica meu questionamento novamente, será que se fosse o contrário, né, a justiça iria processar o Alexandre ou não? Ia falar que foi V psicológica contra ela, que ela está abalada por causa desse vídeo e não sei o que, não sei o que lá. Mas o cara tem que aguentar, né? Enfim. Bom, no geral ele fez esse tipo de esclarecimento, né? Também fez esclarecimento a respeito de como eles começaram na vida, né? De tudo que ele trabalhou para poder
fazer com que ela tivesse tudo que tem, não só ela, como ele também, os filhos, etc. O filho, né, e etc. Bom, a gente vê que esse processo já se arrasta há anos, há mais de ano aí na justiça brasileira. Obviamente que o juiz da causa aqui tá de olho nesse processo, porque sabe que tem grande notoriedade. Agora, saibam que um processo judicial demora mesmo, então não fiquem achando que o processo vai correr rápido com o advogado XYZ, porque não é bem assim. Ah, Renan, é só você denunciar na corregedoria, no CNJ, não sei o quê. Aí você vai tomar o quê? Vai tomar, a depender do caso, né? Você vai tomar um indeferimento aqui na cara, né? Então assim, você tem que saber fazer, porque às vezes você reclama da morosidade, aí o juiz vai lá e se vinga na hora da decisão, né? Ou seja, nega o seu pedido. Claro que isso não significa que... Eu já tive casos que eu reclamei no CNJ, estava mais 100 dias parados, e eu consegui uma decisão até favorável. Agora, é uma questão de saber ponderar, saber ver a situação do caso concreto, beleza, rapaziada? Bom, qual a sua opinião a respeito disso? Fala pra mim aqui nos comentários, quero entender um pouco mais a respeito. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e TikTok, a Lei dos Homens. Caso você queira enviar um recado, pode ir para leidosHomens@gmail.com. Não se esqueça nunca, procure sempre um advogado de sua confiança. Fique com Deus e fui!